Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Absolutamente tudo de Botafogo pra gente debater aqui com calma, com educação, na boa. E aí é o seguinte, gente, estou aqui finalmente parando numa boa aqui para conversar sobre os assuntos de Botafogo. Já tinha feito um vídeo aqui depois que eu voltei do Espírito Santo, mas acabou que foi um pouco na correria. Eu fui para Volta Redonda, aí depois eu voltei. Hoje eu fiz um vídeo do carro, né? Então agora a gente vai ter um pouco mais de calma para debater sobre tudo que está acontecendo no Botafogo e as principais notícias que surgiram aí nas últimas horas. Primeiro de tudo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal para me ajudar na divulgação desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, aí no Facebook e tudo mais. E, obviamente, ative as notificações para você não perder absolutamente nada que está sendo falado aqui. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de telefone para você ter tudo do mundo do futebol na palma da sua mão. Você vai pegar o teu telefone, vai clicar aqui na descrição no link que eu vou colocar aqui para você e vai ter todos os assuntos do mundo esportivo na palma da sua mão, como eu já disse. Janela de transferência está nesse momento aqui no futebol brasileiro. Quem entra no seu time, quem sai do time adversário, qual a contratação do seu rival. Você tem também aí a opção de colocar o seu clube de coração, cara. Coloca lá Botafogo e você vai ter lá na palma da sua mão o jogo, o tempo real do jogo. Vai ter as notificações do gol no momento que você não vai poder assistir, você vai estar longe aí da televisão. Então, OneFootball, melhor aplicativo, link aqui na descrição. Pessoal, primeiro de tudo eu peço desculpas pela demora, eu acabei postando um vídeo um pouco depois, que eu tive um imprevisto, fui jogar futebol. Olha o que me aconteceu, né? Estamos com o pé aí enfaixado, meu dedo saiu totalmente do lugar. Obviamente que eu não coloco as imagens aqui de como ficou o meu dedo, que eu tive que colocar no lugar, senão o YouTube ia banir o meu canal. Mas vamos falar aqui das principais informações. O primeiro de tudo e o mais importante, a situação de João Paulo, que deve estar se despedindo do Botafogo nos próximos dias. O Botafogo comunicou à imprensa nas últimas horas, né, durante esta tarde de domingo. Portanto, o João Paulo, que ainda está no China Park, mas vai se despedir nas próximas, não sei se nas próximas horas, né, já estamos aí no período da noite, se é amanhã, mas ele continuará a sua rotina de treinamentos no Rio de Janeiro, vai se despedir do China Park, dos companheiros, para aguardar essa proposta aí do clube norte-americano. Enquanto isso, o João Paulo, por exemplo, não será relacionado para o amistoso que teremos amanhã no Kleber Andrade entre Botafogo e Vitória do Espírito Santo. A negociação que já foi praticamente selada, já foi praticamente concretizada, o Botafogo vai se desfazer do João Paulo, que pediu para ser negociado. É uma oportunidade boa de carreira para ele, para ter uma visibilidade fora do país, mesmo que não seja na Europa, nos Estados Unidos ele vai poder fazer o seu pé de meia financeiro, né? Deve ganhar bem. Uma vertente, né, importante na carreira do jogador, que já tinha contribuído e muito ao longo desses últimos 3 anos aí para o Botafogo de Futebol e Regatas. João Paulo será vendido pelo valor, pessoal. Na verdade é uma história bem complicada, porque é o seguinte: o Botafogo ele divide esse valor com o Santa Cruz. Santa Cruz tem 40% dos direitos econômicos do João Paulo e o Botafogo, obviamente, tem 60%. São duas fases, gente. A primeira fase se remete a um empréstimo. O Botafogo vai emprestar primeiramente o João Paulo ao Seattle Sounders. Nesse empréstimo, o Seattle vai desembolsar aí para ter o João Paulo uma quantia equivalente a 1.250.000 dólares, que dá aproximadamente ali 5.200.000 reais. Mas essa quantia ela tem que ser repartida entre Botafogo, que tem 60% dos direitos econômicos do João, e Santa Cruz, que obtém 40%. E aí o Botafogo, nessa situação, fica com 750.000 dólares, aproximadamente ali 3 milhões de reais. Isso até novembro. Quando chegarmos em novembro, o Seattle vai ter que dobrar essa quantia que está pagando, vai ter que colocar mais 1.250.000 para fora dos seus cofres, desembolsando esse valor para Botafogo e Santa Cruz. Então, chegando em novembro, o Seattle vai ter que comprar o João Paulo, né? A partir de agora até novembro será um empréstimo, e de novembro em diante, aí depende do tempo de contrato que ele firmar lá com o Seattle, o Botafogo ele vai receber aí mais 750.000 dólares no total. Até lá novembro, o Botafogo vai ter aí um total equivalente a 6.200.000 reais. Mas o mais importante é quanto o Botafogo vai arrecadar agora. Agora, no momento que o Botafogo está em crise, no momento que o Botafogo precisa de dinheiro, o Botafogo está desesperado, clamando por renda, por verba, para pagar os seus funcionários, pagar os seus credores, pagar os jogadores. Nesse momento, o Botafogo vai receber aí cerca de, vamos dizer, pouco mais de 3 milhões de reais. O que eu achei disso, pessoal? Primeiro ponto, a gente pode criticar
né, a situação do clube e depois criticar, né, debater a respeito da venda. Eu acho que o grande problema é o Botafogo estar nessa situação a ponto de se desfazer dos seus principais jogadores para ter que pagar a janta, né? É aquela grande questão. Você pega o almoço, vende o almoço para pagar a janta, isso daí a gente está cansado de repetir aqui essa metáfora. E a grande crítica é alguns terem deixado o Botafogo se perpetuar, chegar a esse patamar financeiro, mesmo montando times horrorosos ao longo dos últimos anos. O Botafogo acumula aí quase 1 bilhão em dívidas, se você totalizar todas aí que estão, mesmo aquelas que não são contadas no balanço financeiro, enfim, isso daí a gente trata em outro momento, mas esse que é o grande problema, o Botafogo estar nessa situação clamando para vender os seus jogadores, inclusive as suas principais peças. A gente viu ontem uma situação do Gatito, foi sondado por um clube da Itália, e agora o motor do time, que é o João Paulo. E não essa que é a grande crítica, essa que é a grande chateação. O Botafogo não tem um substituto para o João Paulo, pelo contrário, o João Paulo é o motor do time, em todos os aspectos. Técnico, físico, tático. João Paulo é líder em índice de passes certos. João Paulo é líder em índice de passe-chave. João Paulo é líder em desarmes, interceptação de passes. É o jogador que mais corre dentro do elenco. Então, o João ele tem uma participação absurda. Os números do Botafogo eles alavancam quando o João Paulo está em campo. E quando ele está fora, é exatamente o contrário. Por exemplo, se o Botafogo vende o Gatito Fernandes, vai ser uma perda? É claro que vai ser uma perda. Dentro da liderança do vestiário, dentro da qualidade técnica que ele tem na meta, né, dentro do campo. É óbvio que vai ser uma perda, mas você tem ali o Diego Cavalieri, que é também um goleiro experiente, também um goleiro com currículo, com qualidade técnica, que pode ser que não tenha o mesmo desempenho do Gatito, aí é questão de discordar ou não, mas você tem pelo menos um substituto. Por exemplo, o Alex Santana. O Alex Santana, se for negociado, ele já não está muito bem. A gente já viu aí que, pelo menos eu lá no China Park, eu não vi o Alex Santana se destacando tanto nos treinamentos. Não acredito que ele pegue aí a vaga de titular com tanta facilidade. Vai ter que brigar pelo posto de titular com alguns jogadores. O João Paulo não. O João Paulo é titular absoluto do time, é a referência técnica do time, dos jogadores de linha. Então, esse aqui é o grande problema, você se desfazer do seu principal jogador por uma quantia que não é tão alta, né? Tudo bem que tem a questão da inflação do mercado, tem a questão do jogador não ser tão jovem, a divisão desse lucro aí com o Santa Cruz, tem todo esse parâmetro, que o grande problema não é nem a questão da venda em si, mas é a situação do Botafogo que faz com que a equipe tenha que se desfazer desse cara. Mas agora, se o Botafogo ele vai ter essa perda, o primeiro ponto, eu fico muito preocupado para onde, sobre o destino, né, desse dinheiro, o destino dessa verba. E eu gostaria muito que o destino do dinheiro da venda do João Paulo, do empréstimo, enfim, né, da negociação que envolve João Paulo e o Seattle, ele fosse para o bolso dos jogadores, ele fosse para o bolso dos empresários, ele fosse para pagar dívidas que estão batendo aqui na nossa porta. Eu acho que esse é o principal ponto, você colocar o dinheiro na mão dos jogadores e colocar os salários em dia para a produtividade ela aumentar. Esse é o primeiro grande parâmetro. Se esse dinheiro do João Paulo parar da mesma forma que aconteceu em relação ao Matheus Fernandes, que o Montenegro deixou claro que alguns jogadores têm um envolvimento na negociação de, se esse jogador tal for negociado, o dinheiro vai para os credores, o dinheiro vai para o Montenegro, vai para o Good, os caras que ajudaram, os ilustres, que ajudaram na situação dos salários no ano passado. Aí é um grande problema, porque você vai estar se desfazendo da principal peça do Botafogo no meio campo, o motor do time. O João Paulo é meio time do Botafogo hoje e não vai estar solucionando o seu problema, que é os salários atrasados. São os salários atrasados, perdão. Mas, e agora, o segundo ponto é o seguinte: sem João Paulo, quem é que vai pegar essa referência no time? Quem é que vai ser o motor do time? Sem bola, com bola, quem é que vai ditar o ritmo da equipe, como venceu no João Paulo há alguns meses? Eu fico um pouco preocupado. Eu não vejo ninguém no elenco do Botafogo à altura do João para fazer esse papel. E os que vejo, eu não vejo a produtividade florescendo, como por exemplo o Cícero. Cícero é um cara com qualidade técnica, com currículo, mas a gente sabe do histórico dele, da vontade dele ou não de colaborar. Então, sinceramente, eu fico muito preocupado. E aí o Botafogo ele vai ter que dar algum jeito de arrumar um substituto para esse jogador. Portanto, é uma situação em que eu ficava um pouco em cima do muro, mas eu vou esperar as coisas se concretizarem. Sinceramente, eu acho que o Botafogo ele precisa de dinheiro. Eu acho que o grande problema é se a perda do João Paulo. Fosse um Alex Santana, eu seria totalmente a favor. Até um Gatito Fernandes, eu acho que pela situação é favorável, mas o grande problema é a peça, o motor do time nesse momento, que é o João Paulo. E se o Botafogo não
chegar, colocar a mão nesse dinheiro para pagar os seus funcionários e os seus jogadores aí, para mim, que é o grande problema. Segundo assunto, Marcinho. Marcinho passou pelo procedimento cirúrgico, a assessoria de imprensa colocou aí um boletim médico explicando todos os detalhes. O Marcinho operou na tarde deste domingo, já está em casa, já está se recuperando, e o Márcio deve voltar aí, em relação ao que o departamento médico prevê aos gramados, dentro de 5 e 6 meses de recuperação, que me causou uma certa estranheza, né? A gente viu que a situação era grave, a assessoria do Botafogo, ela vem atualizando passo a passo essa situação do Marcinho, mas me causa um pouco de estranheza uma artroscopia, que não é uma cirurgia tão avantajada, tão grave como é uma cirurgia normal, né? Vamos dizer, de menisco, de torção do joelho muito mais grave. A artroscopia é um procedimento, né, que eu nunca vi. Pelo menos eu não me lembro de um caso de uma recuperação de artroscopia ser tão lenta a ponto do cara só voltar no segundo semestre. Mas vamos ver no que vai se dar. Tomara que ele realmente volte dentro desse prazo. Se der um prazo, é porque esse cara ele tem que voltar dentro desse limite. Não é igual o Gatito Fernandes, que colocaram 1 mês, aí depois foi 3 meses, aí foi 6 meses lá em 2018. O caso do Jefferson não preciso nem citar. Então eu acho que o Botafogo ele tem que ter muita cautela médica com um ativo do clube, que é o Marcinho, tanto em termos técnicos, que pode não agradar muito a torcida, mas dentro de um elenco limitado, é uma peça que ela é importante, mal ou bem importante, num time fraco ela é importante, e também um ativo financeiro, já que um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, é uma vitrine dentro do mercado, e o Botafogo também pretendia fazer dinheiro com esse jogador. Gostaria de falar um pouco mais, como eu me atrasei aqui, estou publicando por volta das 8 da noite esse vídeo, eu quero falar mais ainda a respeito desse esboço do time titular, que o pessoal, os setoristas presentes lá no China Park, colocaram, que o Alberto Valentim já está desenhando em alguns trabalhos o time titular. Eu vou colocar aqui o time que o Alberto pode estar planejando, e aí a gente já tem que colocar um adendo aí de que o João Paulo ele vai ter que ser substituído por algum outro jogador. Mas vamos às peças, vamos lá. O Gatito Fernandes obviamente está dentro do esboço do time titular, embora não tenha treinado hoje por conta de um desconforto, mas não é problema, né? De acordo com os setoristas, ele não é problema para o jogo de amanhã, para o amistoso de amanhã, vai agarrar, né? Fez um trabalho à parte com o Flávio Tênis, mas hoje quem treinou foi o Saulo na lateral direita, o Fernando, o Barrandegui continua numa atividade física, chegou agora na pré-temporada, a gente não é de uma hora para outra que ele vai entrar no time no trabalho com bola. Na zaga, Marcelo pelo lado direito, Carne pelo lado esquerdo, isso é muito curioso, a gente vê ele treinando nessa situação em algumas vezes. Na lateral esquerdo, Guilherme Santos, meio campo, João Paulo, que aí vai ter que ser substituído por algum outro, e eventualmente essa briga aí fica entre entre Thiaguinho e Alex Santana. O outro titular é o Cícero, no meio campo, Bruno Nazário. Bruno Nazário deve ser aí o meia central. No ataque, a gente vai ter de um lado o Luiz Henrique, do outro Luiz Fernando e na frente o Pedro Raul. Se eu tivesse que fazer algum tipo de mudança, até porque eu acompanhei os treinamentos, né? Com o tempo, a gente pode ver uma chegada do Barrandegui no lugar do Fernando, que na minha opinião não tem condições de ser titular nesse momento, com todo respeito ao jogador, eu não acho que ele seja uma boa peça para se enquadrar no time titular. Deixa eu ver, com o tempo, por que não pensar no Canu no lugar do Carly também, né? Mas eu acho que o Carly ele dá uma certa segurança para a zaga, até porque tem muitos meninos no time, e no ataque eu acho que eu tiraria o Luiz Fernando e colocaria o Juan. A minha dupla dos ponteiros seria formada por Luiz Henrique e Juan primordialmente, mas vamos ver como é que vai se dar. Galera, e antes de me despedir por aqui, um pequeno desabafo, né? Um pequeno desabafo depois que eu recebi algumas mensagens bem agressivas, né, de pessoas, de torcedores comuns. Eu acho que é completamente comum um torcedor de arquibancada ele ficar chateado e aí desconta a raiva de todo mundo, depois pede desculpa, todo mundo se resolve, mas eu fico triste com algumas pessoas até influentes, fazendo a caveira de quem foi lá no China Park cobrir os treinos do Botafogo, né? Isso para mim me chateou um pouco. Pessoas que têm voz, pessoas que têm visibilidade, pessoas que têm canais grandes, atacando, eu não vou dizer em oportunismo, eu poderia até dizer, mas eu acho que seria adivinhar, eu não vou me baixar o nível de algumas pessoas, mas ficou uma situação chata na medida em que as coisas que foram ditas por quem estava lá cobrindo os treinos no China Park foram completamente distorcidas, e algumas pessoas que não acompanham a gente aqui começaram a comprar esse barulho. E aí uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Disseram que a gente estava pautando o ambiente de maneira positiva. Mentira.
A gente estava apenas cobrindo o treino e dizendo o que estava acontecendo na medida em que o Alberto Valentim ia fazendo as atividades. Ninguém falou que os treinos estavam maravilhosos, que os treinos foram bons, que o time ia dar caldo. Eu, particularmente, eu fui muito cauteloso porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que alguns iam se doer, né, com a presença de profissionais lá cobrindo o clube no China Park. Eu, particularmente, eu estava planejando viajar com a minha namorada. Ao invés de eu viajar para a praia, eu fui para o Espírito Santo para cobrir o clube. E a gente mal parou para se divertir, mal parou para o lazer. A gente trabalhava dia, noite e dia. E eu tentei ser muito cauteloso, né? Na medida em que eu falava as coisas, que eu falava, ó, seguinte, aconteceu isso no treino, e aí as pessoas me perguntavam, Brownie, quem se destacou? Quem foi melhor dentro desse treino? Eu falava nome tal, fulano, ciclano. Mas eu sempre colocava o adendo aqui, muitas pessoas estão implicando com o Fernandes, que realmente se destacou nas atividades. Vocês podem pegar aqui nos vídeos, rapaziada. Quando a gente falava que o Bruno Nazário se destacou, o Pedro Raul, e aí falava do Fernandes, que era realmente de se impressionar, a gente enaltecia o destaque dele justamente por ser impressionante. Um jogador que veio do São Bento, um jogador que não deu certo, que tem as suas limitações técnicas, mas que vinha se destacando. E eu sempre fazendo um adendo. Gente, os jogadores que aqui estão se destacando, talvez eles estejam bem nos treinamentos porque é um treino de Botafogo contra Botafogo, ou seja, dentro de um time limitado. E aí dentro de um parâmetro que a gente sabe que o Fernandes, ele tá em fim de contrato, ele vai virar um leão no treino, ele vai tentar cavar a vaga dele. E aí alguns falam, né, quando alguns inventam, xingam, mentem, tentam deteriorar a nossa imagem por nenhum motivo, né, a gente rebate, né, e rebate porque toda mentira ela tem que ser rebatida. E aí alguns falam, você não quer aceitar críticas, você é uma figura pública, tem que lidar com críticas. Críticas eu consigo lidar, né? Alguns discordam aqui, pô, Brown, discordo pra caramba que você acha o Bochecha um bom jogador, e aí a gente vai lá e debate, argumenta. Daniel, discordo que você fale que o Gatito ele pode ser vendido, o Gatito é fundamental, aí a gente debate numa boa. Né? Porra, Daniel, mas o Fernandes, pautar ele como destaque, será que isso não é perigoso, né? Enche a bola do jogador, aí a gente debate, pode até ser, né? Às vezes o cara realmente só tá treinando por conta da vontade aí de querer uma renovação de contrato. Mas agora, dizer que nós fomos bancados no China Park para agradar ao Botafogo, que nós fomos para lá para agendar uma pauta positiva para o Botafogo, que a gente foi comprado, que nós estamos ali agradando alguns jogadores, qual o sentido disso, cara? Por que a gente agradaria o Fernandes? Né? Se fosse eu acho que faria mais sentido os caras mandarem a gente agradar o Fernando, né, que tá para ser vendido, que é o lateral titular do Botafogo, para valorizar o passe do jogador, isso daí faria todo sentido. Né? Não o Fernandes, que é um jogador em fim de contrato. A teoria não faz sentido nenhum. Né? Então eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas com voz, né, por mais que não sejam influenciadoras, pessoas com voz que acabam tentando deteriorar a nossa imagem, né, e a gente realmente foi lá para trabalhar, para cobrir. Né, e é uma pena, porque essas mesmas pessoas, quando a mídia corporativa pisa, ignora, bate no Botafogo e mente a respeito do Botafogo, esses caras são os primeiros a marcarem a gente que produz conteúdo independente a respeito do alvinegro. Portanto, é completamente natural, cara. Você pode discordar aqui, você pode falar que eu não entendo, você pode vir aqui dizendo que eu tô equivocado, que eu devo tomar cuidado da forma que eu me comunico, e eu respondo numa boa. Mas agora você mentir, você falar que eu tô tentando agradar jogador, você falar que eu tô tentando me vender, né, dizer que eu tô pautando as coisas de maneira positiva. Disseram que eu falei que o Fernandes merecia uma vaga e eu não falei isso em momento nenhum. Eu disse que ele foi realmente destaque nos treinamentos e isso elucida o quão fraco é o elenco do Botafogo nesse momento. E quando me perguntaram antes do início do ano, da trajetória aí do Botafogo, me perguntaram, Brownie, você pauta o ano de maneira positiva? Você acha que o time tá bom? Você acha que dá para abocanhar alguma coisa interessante? Eu falei prontamente para um seguidor lá no Twitter. Não, sério, não tem como. A situação do Botafogo é fazer um campeonato carioca minimamente digno e fazer uma Copa do Brasil, dessas 3 primeiras fases da Copa do Brasil, finais de Copa do Mundo, para conseguir arrecadar dinheiro e pagar os salários dos jogadores. Simplesmente isso. E aí eu fui até criticado. Vocês podem pegar nos comentários no Instagram, no Twitter, algumas pessoas falando, você é corneta, você não acredita na equipe, não sei nem por que você vai ao estádio, já que você tá falando que o time não vai conseguir nada. Né? Então, rapaziada, vocês se decidem, né? Ou eu sou corneta, eu sou o cara que quer atrapalhar, ou eu sou o passador de pano, né? Vocês têm que se decidir entre um e os dois, né? Os dois realmente
fica um pouco complicado, né? Principalmente a rapaziada aí que tem voz. Portanto, gente, não fui bancado por Botafogo, não recebi nada de Botafogo. Botafogo não tem dinheiro pra absolutamente nada. Imagina dar dinheiro pra mim, que eu sou um completo boçal, né? Não faz sentido nenhum. Eu cheguei lá para fazer o meu trabalho na cobertura in loco, né? Vocês queriam que eu fizesse o quê? Que eu fosse pra beira do gramado e ficasse assim, porra, animal, imbecil, não tem como eu fazer isso, gente. Eu vou chegar ali na frente, os assessores do Botafogo me cobrir de porrada. Eu não ia ter como eu fazer isso, eu tenho que elogiar e criticar com educação, como eu sempre faço aqui. Se vocês querem um desequilibrado mental, comentando, xingando as pessoas, acusando, tem vários canais por aí. Não é o meu intuito e aqui você não encontra esse tipo de coisa. Eu sou um cara que eu tenho princípios para comentar aí numa cobertura in loco, para você que estudou jornalismo e sabe de jornalismo, né? Tem muita gente que não sabe disso, por isso tá estranhando. O cara, quando ele faz a cobertura in loco, ele tem que analisar o que ele está vendo ali na frente e depois comentar. Foi o que aconteceu. Por exemplo, o Fernandes, ele deu de letra no maluco, passou, botou a bola na cabeça de uns 5 jogadores que fizeram um gol. Até o Alberto Valentim tirou o chapéu, jogou o boné no chão para ele. Então, o que eu falo? Fernandes se destacou na atividade de hoje. Em momento nenhum eu falei que o Fernandes tem que ser titular, eu falei que o Fernandes é um craque, clamei por renovação de Fernandes. Isso são vocês que estão dizendo, gente, para deteriorar o meu trabalho, a minha imagem, seja lá por quê. Pessoal, feito aqui o meu desabafo, espero que vocês tenham entendido. Vamos ficando por aqui e lembre-se, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Então, muito cuidado com aquilo que vocês falam, vocês que me acompanham aqui, que gostam do meu trabalho, cara. Vejam todos os vídeos, cara. Desde que eu cheguei aqui no China Park, vocês vão ver elogios, críticas, ponderações, elogios, tudo, cara. Vocês vão ver pautas positivas e negativas. Sempre vocês vão ver esse tipo de coisa, claro, com respeito. Então não caiam nisso. Você que ouviu um comentário, porra, o Brownie é vendido, o Brownie foi lá pra elogiar. Fala pro cara, irmão, você tá errado. Olha o link aqui do canal dele. Olha aqui o vídeo em que ele fala que o treinamento tá insuficiente, que o treinamento tá básico. Olha aqui o vídeo em que ele fala que o Fernandes se destaca, mas isso elucida que o elenco ele é fraco. Mostra, comprova, né? Tá aqui todos os links para você conferir. Vamos ficando por aqui finalmente, rapaziada. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque amanhã eu vou fazer uma análise mais avantajada desse time titular que deve começar, deve ser a projeção desse time que enfrenta o Vitória do Espírito Santo em Cariacica, e também a gente vai ficar de olho nesse time que tá aqui no Rio de Janeiro treinando para enfrentar o Madureira no Conselheiro Galvão às 3h30 da terça-feira. Lembrando, não sei como é que eu vou fazer com o pé enfaixado para ir para lá, mas eu vou. Um abraço, pessoal, vamos ficando por aqui, até a próxima. Fui!